Boa tarde, minhas queridas e meus queridos. Eu estou aqui mais uma vez para falar da parábola do Mestre Jesus e o verdadeiro significado da sua verdade. Jesus fala: bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão consolados. O meu nome é Maria José, sou cadecista espírita e estou pedindo para vocês, se vocês curtem esse conteúdo, por favor, passa para outras pessoas para que a gente possa fazer uma corrente de orações para aqueles que nos cercam, né? Para nos fortificar, porque a palavra de Jesus é um acalento para nossos corações, tá bom? Então, hoje eu vou ler um capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 24. A parábola de hoje é: não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábola. Então, a candeia debaixo do alqueire, Jesus quer dizer assim, que quando a gente acende uma luz ou um candeeiro, a gente coloca numa vasilha na nossa casa e vamos colocar um lugar mais alto da nossa casa, por exemplo, a geladeira, uma estante e vice-versa. E ali nós vamos pôr alto, que é para quando as pessoas entrar pela casa, ver toda a claridade, clarear todo mundo que está na casa e os que vão chegando, né? A gente nunca vai pegar um candeeiro nem uma luz, colocar debaixo da cama ou debaixo da mesa, né? Não colocar ela nesse lugar. Tem que colocar ela alto para todo mundo ver a claridade. Então, o significado da parábola é essa. Quando você tiver um conhecimento, uma sabedoria, tá? Um entendimento, um caráter, você ter coisas boas, a luz de conhecimento, de bondade, de amor, de caridade, tá? Que você seja uma pessoa de boa vontade e você já é possuidora dessa luz do conhecimento, passa para o teu próximo, para as outras pessoas, para que também ele seja saciado dessa luz, tá? Dessas coisas boas que você adquiriu. Não guarde para você só, expanda ela para outras pessoas. Não deixe debaixo da cama e nem debaixo da mesa. Não deixe só para você as coisas boas que você adquiriu. Passe para as pessoas, para outras pessoas também, tá, meus queridos? Então, essa é o significado da parábola de Jesus, e não coloque a candeia debaixo do alqueire, tá bom? Faça isso. Então, chegando a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão fala por parábola? E respondendo, Jesus disse: porque a vós e a outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é concedido. Por isso que eu falo por parábola. Porque eles vendo, não vê, ouvindo e não ouve, e nem entende. Porque eles vendo que vê, os ouvidos não ouve, e que eles cumpre a profecia de Isaías. E diz: vós ouvirei com os ouvidos, e não entenderei. Verei com os olhos e não verei, porque o coração desse povo se faz pesado. O coração desse povo se faz pesado. E então, aí Jesus fala assim: os seus ouvidos fizeram tardo, fizeram surdo, e fecharam os olhos, para que suceda que veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, né? Entendam com o coração
e se convertam. Mateus 8, 10 e 15. Mateus 8, 10 e 15. Então, Jesus quer dizer o seguinte: naquela época, ele não podia falar os mistérios de Deus para as pessoas na época. Por quê? Porque eles eram ignorantes, imprudentes e orgulhosos. Eles não iam entender aquilo ali de Jesus e nem estavam preparados para assimilar os ensinamentos de Jesus, nem as verdades. Por isso que Jesus fala assim, que eles tinham que cumprir as leis de Isaías, né? Que dizia assim, que olha com os olhos e não vê, ouve com os ouvidos e se tornam surdos, fala com a boca e se torna mudo, e vê com os olhos e se torna cego. Então, ele quer falar assim também que eles são pessoas do coração pesado, são um povo do coração pesado, que eles têm que entender pelo coração e se convertam para poder assimilar as palavras dele. Então, essa leitura está em Mateus 8, 10 e 15, tá? Aí o que ele... Olha, meus irmãos, agora nós vamos falar um negócio. Quantas pessoas falam da palavra de Jesus? Quantas pessoas? E não entende. E pega outra vareda. E muitas vezes fala assim, eu estou falando aqui da palavra, ele faz o que eu estou falando, mas não faço o que eu faço. Então, para entender as palavras de Jesus, tem que ter muita responsabilidade e tocar o coração. Não é só da boca para fora, que é uma estrada muito difícil de chegar ao final, é a mente para o coração. Para você sentir uma palavra de Jesus no coração não é fácil, tá? Por isso que ele fala assim, ele não revelava os segredos dele para esse povo, porque eles ouviam, tinha certeza que eles ia ouvir e ia se tornar surdo. Ia ver com os olhos e se tornar cego. E falar com a boca e se tornar mudo. Ele não ia entender. Por que ele fala? Porque a semente não é jogada à terra no tempo errado. Primeiramente, tem que preparar a terra para poder jogar as sementes, para que ela cresça e dê frutos. Então, naquela época, eles não estavam ainda preparados para escutar essas palavras de Jesus. Eles não estavam preparados. Então, por isso que Jesus falou que quando fosse na hora certa, que tivesse todo mundo amadurecido, nessa transição espiritual, nessa vida que nós estamos levando aqui, uma vida de medo, de insegurança, de violência, falta de amor, coração esfriou, ninguém respeita ninguém, cada cá por si, Deus por todo. Então, nesse momento, aquelas sementes que ele guardou, esses embriões, lá no cantinho que ele guardou, essas sementes do conhecimento e do amor, agora ele jogou na terra. Porque a terra agora está fértil, viu? Porque muitos estão em busca de semear essa semente e colher frutos bons. Porque a população sofre, estão sofrendo muito. Agora chegou a hora de Jesus jogar as sementes para que todo mundo entenda o verdadeiro sentido da palavra dele e da verdade, tá? Então eu estou explicando aqui que tem muitas pessoas, você sabe, eu também não vou assim me colocar no primeiro lugar de sábia, eu não sou sábia, eu estou falando algo, né, que eu entendo a parábola de Jesus. Mas eu não vou dizer que eu sou uma pessoa muito culta, que sei de tudo. Não sei. Eu sei razoavelmente, mais ou menos.
Mas tem pessoas que falam da palavra de Jesus hoje, que não é do tempo de Jesus, que ainda não entende. Não entende. Agora, se não quer entender, não sei por que tem medo de mudar de hábito, não sei por que se tem que mudar de algum jeito dos costumes, entendeu? Que evita falar da verdade e evita esclarecer a verdade para seus fiéis. Entendeu? Mas tá aí a parábola de Jesus jogada na terra aí, para todo mundo entender o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Que ele não podia falar naquela época, que agora ele jogou a semente para todo mundo plantar, regrar, colher a semente do bem, a semente do amor, a semente da perseverança, a semente da caridade, a semente da benevolência, a semente de tudo que for bom, tá? Principalmente do amor, Porque tem uma estrada que é muito longe a chegada dela. O final é da mente para o coração. É muito difícil o coração ser tocado com as palavras de Jesus, tá? Porque ela exige de nós caráter, desprendimento, amor, tá? Caridade, benevolência, disciplina, tá? Então, meus irmãos, é isso aqui que eu estou falando. E Jesus fala mais. Não falas demais, exemplifica, porque todo mundo vai ver. Não falas demais, exemplifica. Tá bom? Exemplifica. Mas tá aí jogada a semente para todo mundo plantar e colher. As coisas boas, tá? Então, uma boa tarde para vocês, tá? Que Jesus abençoe a família de vocês. Quem tá escutando esse vídeo, que Jesus abençoe, e os que não estão também, Jesus abençoe essa humanidade sofrida, né? Carente, que estamos agora, nessa transição espiritual que nós estamos vivendo, nesse sofrimento, nesse medo. A gente tem que se apegar muito a Jesus Cristo e a nosso Pai, nosso Criador do céu e da terra. A gente tem que se apegar a esses mitos do poder da luz, para que a gente colha da semente que Ele jogou e plante e colha coisas boas. Tá bom? Uma boa tarde. Jesus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Espero que vocês tenham entendido, viu? Tchau, um beijo, meus queridos e minhas queridas, no coração de vocês. Tchau, fique com Deus.